Olá, meus irmãos umbandistas do Brasil e do mundo. Nós estamos aqui hoje para o primeiro episódio do Controvérsia New, um programa do canal que tem por objetivo, por finalidade, produzir debates sobre questões polêmicas da nossa religião. E hoje, já no primeiro programa, nós estamos trazendo um tema que eu tenho certeza que vai produzir muitas opiniões divergentes. A pergunta que norteia o nosso programa de hoje é: a Umbanda é realmente uma religião de matriz africana? Antes de você opinar, escuta os nossos argumentos. Daqui a pouquinho não vai embora, fica comigo. Eu sou Jorge Caetano e esse é o canal do Neu. Bom, de cara eu já vou dar a minha resposta para a questão. Do meu ponto de vista, a Umbanda não é uma religião de matriz africana. Mas a fim de que a gente possa fundamentar isso, eu acho que a gente deve partir de uma definição. E embora não haja uma definição padronizada para o que seja uma matriz religiosa, a gente pode dizer que uma matriz religiosa é uma linha de pensamento sobre a religião e sobre o sagrado que vai produzir determinadas crenças, vai levar à prática de alguns ritos e vai induzir alguns comportamentos éticos de origem religiosa. Tendo isso em vista, já é pacífico na teoria da religião que o Brasil, na formação da religiosidade do nosso povo, teve influência de 4 matrizes religiosas, que são, primeiramente, a matriz religiosa indígena, lógico, o habitante primitivo da terra que já estava aqui há milhares de anos quando o português chegou. Havia aqui mais de 1000 etnias indígenas, cada uma praticando as suas crenças. Havia muitas, a gente diz que a gente não fala de uma religiosidade indígena, a gente fala de religiosidades indígenas no plural, porque havia muitas práticas religiosas diferenciadas entre os nossos indígenas. Então essa é a primeira matriz religiosa. A segunda, que é chamada de matriz ocidental, é aquela que chegou primeiramente com o português, que era católico por definição, né? Mas essa matriz ocidental, posteriormente, ela foi fortalecida, chegaram aqui crenças protestantes, nós tivemos também uma influência da religião ortodoxa, essa influência inclusive existe ainda hoje dentro da Umbanda, né? Nós tivemos, por fim, a influência do espiritismo, que é de matriz cristã e é francês. Então essa é a chamada matriz ocidental. A terceira matriz é a matriz africana, aquela que chegou até nós através dos escravizados de origem africana que foram trazidos para o Brasil. Para vocês terem uma noção, também na África havia, não sei o número exato, mas é certo que havia muito mais de 1000 etnias diferentes na África, e essas etnias praticavam centenas, talvez milhares de religiões diferenciadas. Apenas algumas, e não foi uma só, algumas dessas crenças religiosas, dessas práticas religiosas africanas, chegaram ao Brasil através dos escravizados e se constituíram com o tempo também em uma das matrizes religiosas da formação do nosso povo. E por último, a gente vai citar a matriz religiosa oriental, que aqui no Brasil vai ser representada principalmente, não é exclusivamente,
mas vai ser representada principalmente pelo hinduísmo, pelo budismo e também pelo islamismo. Então essas são as 4 matrizes religiosas que tiveram influência na formação do nosso povo. Se você é daqueles que gosta de se aprofundar no tema, que quer inclusive ter um aprofundamento mais acadêmico, eu já deixo aqui indicado para vocês um livro muito interessante sobre o tema, embora esse livro tenha uma ênfase maior na religiosidade protestante e nas igrejas pentecostais, mas ele também vai falar aí de forma muito aprofundada sobre a questão das matrizes religiosas. Ele se chama Matriz Religiosa Brasileira, Religiosidade e Mudança Social. Ele é de José Bittencourt Filho. Depois eu vou deixar a referência do livro aí na descrição do canal para vocês, tá certo? Mas então, voltando à nossa temática. Falei que nós temos 4 matrizes religiosas no Brasil. Todo mundo sabe que eu, pessoalmente, e o NEU, enquanto instituição, nós nos vinculamos à ideia, à teoria de que a Umbanda nasceu com Zélio Fernandinho de Moraes e com o Caboclo das 7 Encruzilhadas, tá certo? Bom, pensando nisso, entendendo que a Umbanda nasceu com Zélio Fernandinho de Moraes, eu digo de cara para vocês, não existe a menor possibilidade de se tratar de uma religião de matriz africana. Vamos entender por quê. O candomblé brasileiro é uma religião de matriz africana. Por quê? Porque ele chegou aqui com o negro escravizado, lá pelo final do século XIX, embora já existissem práticas aqui, mas institucionalmente, lá no final do século XIX, algumas ex-escravizadas, agora alforriadas, abriram casas, primeiramente na Bahia, né, com a finalidade específica de ali praticarem as suas crenças originais, as suas crenças nativas. E foi dessa forma que nasceu o candomblé brasileiro. E ainda hoje existem inúmeras casas de candomblé que se mantêm fiéis às crenças originais, fiéis aos ritos originais. Então, embora o candomblé, por causa de algumas diferenças que existem entre o que é praticado aqui e as religiões, né, que são praticadas na África, a gente não pode dizer que ele é uma religião genuína africana. Ele é uma religião que nasceu no Brasil, mas que tem sim, claramente, definidamente, uma matriz africana. A Umbanda não. E se a Umbanda nasceu com Zélio, eu convido vocês a fazerem uma reflexão comigo. Vamos retomar um pouquinho lá da história do Zélio. Eu não vou narrar a história aqui. Isso aí, se é que alguém que está me ouvindo, me assistindo agora, ainda não conhece a história, digita aí no Google a história de Zélio Fernandinho de Moraes e vocês vão encontrar centenas de relatos sobre como que as coisas aconteceram, como que foi o surgimento da Umbanda. Resumindo tudo, o que a gente pode dizer? Eu tenho um menino, um rapaz, 17 anos, branco, de família tradicionalmente católica. Já ouvi algumas referências totalmente equivocadas de que a família de Zélio era espírita. Não era. A família dele era católica. Ele tinha inclusive um sacerdote, um padre na família. Então, um rapaz branco de 17 anos, de família católica, que começa a ter estranhas manifestações. A família dele é orientada que aquelas manifestações podem ter um fundo espiritual. Ele é levado então a um centro espírita de orientação kardecista e consequentemente pertencente à matriz ocidental. Lá nesse centro espírita de orientação kardecista se manifesta o espírito de caboclo, que é um índio brasileiro, e esse caboclo anuncia que no dia seguinte, na casa do aparelho dele, ele iria criar uma nova religião. E foi essa nova religião que veio a receber o nome de Umbanda. Então vamos entender. Um rapaz branco,
de família tradicionalmente católica, que vai a um centro de orientação kardecista, recebe o espírito de um índio e ali se cria uma nova religião. Eu pergunto para vocês, cadê a matriz africana? Onde que está a matriz africana? Apesar disso, em qualquer instância em que se debata de alguma forma, seja por que razão for, que se debata a Umbanda, sempre vai aparecer alguém para dizer, e aí eu tenho que dizer, sempre de forma muito irrefletida, que a Umbanda é uma religião de matriz africana. E se tornou um bordão. Todo mundo fala que a Umbanda é uma religião de matriz africana, mas como assim? Onde que está a reflexão? Tá certo? Eu, inclusive, para fazer esse programa, eu fiz uma pequena busca, uma pequena pesquisa, só mesmo para servir de referência, né? Eu busquei na internet algumas citações. Eu trouxe aqui para vocês essas citações que são tiradas de sites acadêmicos, sites de universidades, veículos de grande mídia. Obviamente eu não vou citar quais são as entidades, não vou citar quais são os veículos de mídia, embora todos eles estejam vindo com o link embaixo, porque eu sou obrigado a fazer a referência da citação, então vai ficar como referência da citação. Mas eu trouxe essas citações para mostrar para vocês como que a coisa é dita de forma automática, é um bordão, né, de forma automática, e o quanto que ela é irrefletida, absolutamente irrefletida. Confiram aqui as citações. Cristã, com rituais de costumes indígenas tupiniquins, kardecistas, católicos e principalmente do candomblé. Assim se consolidou a religião de matriz africana, a Umbanda. Percebam que no texto, apesar de ele afirmar que a Umbanda é cristã, que ela agrega rituais indígenas tupiniquins, kardecistas, católicos e do candomblé, ele também vai afirmar que ela é uma religião de matriz africana. No início do século XX, algumas décadas depois da abolição da escravatura no Brasil, originou-se na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, um culto afro-brasileiro muito importante, a Umbanda. Esse aqui eu considero o trecho mais pitoresco de todos. Por quê? Porque quando ele faz referência à sua origem na cidade de Niterói, na verdade ele está atribuindo ao Zélio Fernandinho de Moraes e ao Caboclo das Sete Encruzilhadas a criação de um culto afro-brasileiro. Nós já falamos sobre isso aqui, inclusive, né? As matrizes africanas deram origem a diversas manifestações sagradas no Brasil. Além daquelas mais famosas, como o Candomblé e Umbanda, existem adeptos de tradições como Jaré, Terecô e Xangô de Pernambuco, o Batuque do Rio Grande do Sul e o Tambor de Minas, variação do Candomblé no Maranhão. Eu chamo a atenção aqui para que o fato de que, além dele falar do Candomblé e da Umbanda, ele também está citando o Jaré, o Terecô e o Xangô de Pernambuco, que são manifestações essencialmente sincréticas. Tomem nota desse detalhe aí, porque isso é importante, tá certo? Dados compilados pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio de Janeiro mostram que mais de 70% de 1.014 casos de ofensas, abusos e atos violentos registrados no Estado entre 2012 e 2015 são contra praticantes de religiões de matrizes africanas. Divulgado nesta quinta-feira, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, o documento reacende o debate. Por que os adeptos da Umbanda e do Candomblé e suas variações ainda são os mais atacados por conta de sua religião? Novamente, praticantes de religiões de matrizes africanas e, logo em seguida, a Umbanda e o Candomblé.
Percebem? No Brasil, durante o período da escravidão, a vinda dos povos do continente africano possibilitou o contato com costumes e hábitos diferentes. As tradições africanas dos povos iorubás influenciaram diretamente na origem de outras manifestações religiosas, como o candomblé e a umbanda. Aqui, além do fato de se colocar a umbanda como religião de matriz africana, ainda existe um reducionismo insanável. Porque quando ele fala as tradições africanas dos povos iorubás, vejam que ele restringe, o trecho restringe aos povos iorubás. Na verdade, nós tivemos a influência de várias etnias, de vários povos africanos, mas aqui todas essas influências estão reduzidas aos povos iorubás, o que também é uma tendência. Eu trouxe para vocês cinco citações. Vocês perceberam que em todas elas a Umbanda figura como uma religião de matriz africana ou uma religião afro-brasileira, o que dá na mesma. Mas curiosamente, quase todos eles fazem também alusão a um fato que é a própria negativa da matriz africana que eles procuram atribuir à Umbanda. Sincretismo. Bom, vamos lá. Eu não gosto da palavra sincretismo. Eu não gosto do termo sincretismo aplicado à Umbanda, porque eu não vejo a Umbanda como uma religião sincrética, tá? Na minha opinião, a Umbanda é uma religião de síntese, são coisas diferentes, mas para evitar a gente ter que dar agora longas explicações sobre a diferença entre uma coisa e outra, nós vamos fazer o seguinte: vamos assumir, por hipótese, né, que sincretismo e religião de síntese são sinônimos. Aqui para nós vão ser sinônimos, tá? E aí vamos entender o seguinte: quando alguém fala que uma determinada religião é sincrética, o que ele está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que aquela religião faz uma fusão de diversos elementos religiosos, de religiões diferentes, de matrizes religiosas diferentes. Aí eu pergunto para vocês: se existe a fusão de elementos de matrizes religiosas diferentes, como que eu posso afirmar que aquela religião está inserida em uma só matriz? O que eu estou fazendo das outras, então? Onde que eu estou colocando as demais matrizes? Ora, uma religião sincrética, ela não é de matriz A ou de matriz B, ela é sincrética. E aí vocês vão perceber a incoerência. Por quê? Porque, de um modo geral, todas as pessoas que repetem automaticamente, como bordão, que a Umbanda é uma religião de matriz africana, elas acabam também, em algum momento ou em outro, afirmando que a Umbanda é uma religião sincrética. E vocês viram isso aí nas citações que foram colocadas. Tá certo? E isso é incoerente. Se a religião é sincrética, ela não pertence a uma matriz ou a outra, ela tem diversas matrizes, e é o caso da Umbanda. Então, eu sigo afirmando para vocês, a Umbanda não é, mesmo aqueles que defendem que a Umbanda não nasceu com Zélio Fernandinho de Moraes. Eu sei que hoje nós temos três teorias, né, que tratam da origem da Umbanda. E para a gente discutir essa questão da matriz, não tem como, a gente tem que voltar lá nas origens, porque é lá que vai estar delineada a matriz. E hoje, mesmo aqueles que
defendem ardorosamente, até ideologicamente, que a Umbanda não nasceu com Zélio, mesmo esses admitem que a Umbanda é uma religião sincrética. Tá certo? E aí eu sou taxativo. Se ela é sincrética, ela não é de matriz africana. Eu sigo dizendo, ela não é sincrética, ela é de síntese. Mas de uma forma ou de outra, ela não é de matriz africana. E aí eu quero já deixar bem claro para vocês duas coisas. A primeira delas é que quando eu afirmo que a Umbanda não é uma religião de matriz africana, de maneira alguma eu estou negando que exista uma influência da religiosidade africana na Umbanda. Não, definitivamente, eu não nego isso. Mesmo na Umbanda de Zélio, essa influência está presente. Ela está presente. É lógico que até um determinado ponto, porque também vamos ter influências indígenas, também vamos ter influências do espiritismo, também vamos ter influências do catolicismo e vamos ter inclusive influência de religiões orientais, tá certo? Mesmo na Umbanda de Zélio. Então, eu não nego a existência da influência africana, limitada a determinados aspectos. Tá certo? A segunda coisa que eu quero deixar claro é que eu não sou o único umbandista, o único autor umbandista que pensa dessa maneira. Há inúmeros outros que também defendem essa mesma visão. Tá? E até para fundamentar o que eu estou dizendo, eu fiz questão de trazer para vocês algumas citações de autores umbandistas que dizem exatamente o que eu estou dizendo aqui. E vocês vão perceber nas citações que eu estou trazendo que esses autores, inclusive, eles têm ideias diferentes, eles têm referências diferentes a respeito da Umbanda, mas mesmo pensando diferentes sobre a religião, eles são acordes em dizer que a Umbanda não é uma religião de matriz africana, tá certo? Então vamos lá, confiram aí as citações e os comentários que eu vou fazer logo após as citações também. A Umbanda é muito confundida com o Candomblé. Já ouvimos até mesmo que aquela não foi fiel aos ritos deste, virando as costas às suas raízes. Para mim, não passa de uma grande bobagem dita por quem não conhece a fundo a história da Umbanda nem das outras religiões. Se a Umbanda fosse atribuir a si mesma uma raiz única, esta seria o Espiritismo, pois o culto foi fundado após uma manifestação em uma sessão espírita. Porém, atribuímos à Umbanda 4 raízes, porque cada uma delas lhe trouxe doutrinas, base e fundamentos. Sem qualquer uma dessas bases, a Umbanda deixaria de ser ela mesma. Rituais específicos e linhas cultuadas se enquadram nesses elementos, seja qual for a vertente praticada. Perceberam aí? O Beto Angeli, que é o autor do livro onde eu fui buscar essa citação, falou aí exatamente a mesma coisa que eu falei. Ele ainda vai mais longe um pouco, fala uma coisa que eu não disse aqui, mas que eu concordo plenamente com ele, que é o seguinte, que se tirarmos da Umbanda qualquer uma dessas influências, ela deixa de ser o que é. Infelizmente, uma das coisas que eu percebo é que muitos buscam tirar da Umbanda exatamente a sua natureza e transformar a Umbanda em uma coisa que ela não é, que ela não nasceu para ser. Mas isso é assunto para outros vídeos. Vamos passar para a próxima citação aí. A Umbanda é brasileira, ao mesmo tempo em que é indígena, africana, cristã e filha de muitas outras vertentes, devendo ser considerada uma religião afro-indígena brasileira em honra às nossas raízes ancestrais e às forças que nos fizeram chegar até aqui.
há terreiros com mais influências indígenas ou africanas e ainda aqueles que se aproximam mais do espiritismo de matriz kardecista ou do catolicismo. No entanto, jamais podemos dizer que uma vertente é melhor ou pior do que a outra. Nada justifica pensar que uma umbanda com mais características africanas ou indígenas é mais primitiva, menos evoluída e de menos luz, ou que uma vertente com mais influências espíritas é uma prática sem raízes ou fundamentos. Isso é apenas fruto de preconceitos que enfraquece a riqueza e a diversidade de muitas bandas. Esse aí é o Luiz Felipe Stevanin com o seu terreiro de caboclo. Acho que deu para perceber que ele também está falando as mesmas coisas que eu falei. Acho que também deu para perceber que existem alguns pequenos matizes de diferença de abordagem da Umbanda entre ele e o autor da primeira citação. E aí é necessário que se diga que também eu tenho algumas divergências com o Stevanin, principalmente quando ele fala a respeito da questão da riqueza e da diversidade, mas isso é um tema que ainda vai ser abordado em outros vídeos, eu não quero entrar nesse detalhe agora, nós vamos tratar disso em outros momentos. Vamos passar para a terceira citação que eu tenho aqui, que é inclusive uma citação bem mais radical. Tá? É um trecho do Norberto Peixoto, ditado pelo espírito Ramatiz, que vai exatamente ao encontro daquilo que nós estamos falando aqui. Confiram aí a citação de Ramatiz. Inquestionavelmente, a Umbanda nasceu em solo pátrio, abrigando influências religiosas indígenas, negras e brancas. Unem-se em suas práticas, tal como está estruturada atualmente em doutrina mediúnico-espiritualista de terreiro, espíritos de caboclos, pretos velhos e crianças, além de todas as outras formas e raças espirituais que as entidades do plano astral utilizam para fazer a caridade, tendo em vista que a Umbanda é guindada à universalidade no intercâmbio mediúnico, preponderantemente com influência africanista em seu aspecto benfeitor. É o contrário da rotina fetichista e atávica dos ritos de alguns terreiros, eminentemente de cultos africanos e indígenas, já distorcidos dos rituais ancestrais das nações e tribos de que são procedentes. O que podeis denominar práticas mágicas populares que não se enquadram nas normas do culto umbandista ditadas pelo missionário e luminoso Caboclo das Sete Encruzilhadas. As normas de culto ditadas pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas servem como balizadores àqueles que estão em dúvida sobre se os terreiros que frequentam são amparados ou não pela divina luz. Umbanda é uma verdade que independe da vontade e das suscetibilidades feridas de lideranças sacerdotais que conspurcam seu nome sagrado com práticas que não são condizentes com a caridade referendada no Evangelho de Jesus. Acho que é desnecessário dizer que ele está dizendo o mesmo que eu já disse, né? O Ramatiz também é um ferrenho defensor da teoria de Zélio, né? Ele sabe inclusive bem mais do que eu, né? E assim como eu, ele também deixa bem claro no último parágrafo da citação que nós trouxemos aí, ele deixa bem claro que há pessoas que querem sim fazer da Umbanda aquilo que a Umbanda não é. E aí eu fecho totalmente com a posição do Ramatiz. A Umbanda é uma verdade que independe da vontade e da suscetibilidade ferida dessas pessoas. Fica claro, a Umbanda não é uma religião de matriz africana. Você concorda? Você discorda? Pensa bem. Usa a inteligência, usa a razão, usa a lógica. Se você concorda, se você discorda, deixa aí nos seus comentários. Agora tem uma coisa, se você discordar, deixe nos seus comentários de maneira educada, tá certo? E preferencialmente
fundamentada também, tão fundamentada quanto é a posição que nós passamos aqui nos nossos vídeos. Vocês perceberam por esse vídeo de hoje, acho que vocês perceberam que há uma série de problemas que rondam a Umbanda dos nossos dias. Na verdade, rondam a Umbanda desde a década de 20, e lá no primeiro congresso brasileiro de Umbanda já se falava isso está registrado inclusive nos anais do primeiro congresso, tá? São problemas crônicos que rondam a Umbanda, e é exatamente por causa disso que eu vou fazer aqui uma pequena série de vídeos, né, abordando essa questão das origens, essa questão da natureza, essa questão daquilo que realmente a Umbanda é, e obviamente em contraposição daquilo que a Umbanda não é. Meus irmãos, por hoje é isso. Eu espero sinceramente que tenha sido instrutivo, que tenha sido produtivo. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa vontade. Eu deixo para todos vocês um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.